Bom dia no Brasil, boa tarde na África lusófona. Este webinário Educomunicação Socioambiental integra o Circuito Urbano ONU Habitat com o tema Cidades pós-pandemia, diálogos entre o Brasil e a África lusófona. Integra também o Acordo de Cooperação Internacional entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Pedagógica de Moçambique. Para não naturalizarmos o contexto global pandêmico, recorremos a Boaventura de Souza Santos, no seu livro A Cruel Pedagogia do Vírus, cuja principal lição é compreendermos a urgência de mudança na relação humana com o planeta. Para Boaventura e também para o ecofilósofo e teólogo brasileiro Leonardo Boff, a pandemia é reflexo de todo um processo histórico, cultural e político anterior, referente ao modo de vida da humanidade, sob os efeitos do capitalismo, bem como do aprofundamento do neoliberalismo enquanto modelo econômico. Pandemia, então, como crise previamente existente, construída, anunciada, provocada pela relação destrutiva do capitalismo com o meio ambiente e com as reservas naturais finitas do nosso planeta. Nas palavras de Boaventura, só com uma nova articulação entre os processos políticos e os processos civilizatórios, será possível começar a pensar uma sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais humilde no planeta que habita. A Covid tem mostrado, pela pedagogia da dor, expressão de Boaventura, a necessidade urgente de comportamento dos gestores públicos, das pessoas, das comunidades, em relação ao meio ambiente. Nesse panorama e no cenário pós-Covid, educação e conscientização das pessoas possuem um valor indiscutível no processo de mudança de atitude, criando alternativas aos problemas trazidos pelo estilo de vida urbana. Assim, esse webinário objetiva contribuir para a travessia de processos predatórios para processos civilizatórios em relação à Mãe Terra. Para Boaventura, o processo civilizatório acontece sempre que discutimos alternativas. Discutiremos aqui a educomunicação socioambiental como uma alternativa para o processo civilizatório, no contexto pandêmico e pós-pandêmico. Importante salientar também que esse webinário quer significar uma contranarrativa à narrativa atual do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, que já foi referência em políticas públicas de educomunicação socioambiental. Educomunicação socioambiental, segundo a classificação de Ismar de Oliveira Soares, é uma das áreas de intervenção da educomunicação. A educomunicação socioambiental contribui com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para essa discussão, nós convidamos painelistas de diferentes espaços
e nações, experiências, né? A Vânia Vasconcelos, da Embrapa Roraima, a Felizmina Silva, de Guiné-Bissau, e pós-graduanda em Educação Ambiental, e o moçambicano Elias de Give, que é doutorando em comunicação com a temática Educomunicação Socioambiental nas rádios comunitárias de Moçambique. Então, para iniciar, nós passamos a palavra para a Vânia Vasconcelos, que é associada integrante da Associação Brasileira de Educomunicadores, é mestre em Extensão Rural pela Universidade de Viçosa e pesquisadora de Educomunicação Socioambiental na Embrapa, em Rondônia. Bem-vinda, Vânia. Uma boa tarde, bom dia, na verdade, né? Nós estamos em fusos diferentes. Com grande satisfação participar desse evento e agradeço, então, à professora Rosane por me ter feito esse convite, porque é uma grande oportunidade de falar de um trabalho que eu já desenvolvo, eu acredito que há 30 anos, porque, na verdade, eu iniciei trabalhando em educomunicação sem saber que era educomunicação, e isso acontece com muita gente, a pessoa se descobre trabalhando em educomunicação, porque não está muito ligada nos conceitos. Então, inicialmente, eu gostaria, então, de reafirmar esse agradecimento à professora Rosane pela oportunidade e saudar aí meus colegas de mesa nesta rodada de conversa, né, de debate sobre educomunicação na pós-pandemia, que, na verdade, ela não é bem pós, né, porque nós ainda estamos dentro da pandemia, mas que nós temos que pensar esse futuro desse novo momento em que nós estamos vivendo. Então, aí a professora Felizmina, o professor Elias também, prazer em estar aqui com vocês. Vou só subir aqui a minha apresentação. Tem ok? Compartilhado? Isso, já estou vendo aqui. Então, como já fui apresentada, vou pular essa parte, né, porque 30 anos de trabalho dá um currículo muito grande, e como a Rosane já falou, nós estamos aí como também, além de pesquisadoras, fazemos parte da ABEPDUCOM, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação, somos pioneiros, né, fazemos parte da primeira de composição e da criação. E dentro dessa temática que nos foi colocada, então eu vou abordar a minha experiência como profissional de comunicação e pesquisadora na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, em Rondônia, onde nós temos trabalhado a educomunicação sob o prisma da educomunicação socioambiental. Então, as práticas educomunicativas socioambientais, que, na verdade, esse convite me fez pensar essas práticas dentro desse contexto das metas e objetivos do objetivo da Agenda 2030, e em especial, então, do objetivo 11, né, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, eu nem sequer tinha falado, embora eu trabalhe muito com as comunidades remotas, eu nunca tinha me permitido pensar dessa forma, e essa, então, foi uma oportunidade de descobrir como realmente a educomunicação ela nos permite essa viagem. Então, basicamente, a minha apresentação eu alinhei com 3 tópicos, que o primeiro, então, é esse alinhamento da Embrapa com os ODS, ou seja, já falei, a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, e como nós vamos ver, ela tem muitos nexos com as metas e objetivos da Agenda 2030. Outra abordagem, então, também todas bem curtas, tá, gente, que eu quero mais me debruçar mais sobre a questão das práticas educomunicativas, é o contexto em que o ODS 11 se insere nesse nosso trabalho
de educomunicação em comunidades rurais. E o terceiro item, então, da minha proposição, da minha apresentação, são essas práticas educomunicativas socioambientais, que são coisas que eu venho desenvolvendo, digamos, a partir de 2001. Então, são aí 19 anos de atividade nesse ramo. A Embrapa, ela, então, é signatária dos compromissos da Rede ODS Brasil para com os objetivos e metas da Agenda 2030. E, dentro disso, nós temos uma rede também local, chama Rede Embrapa, e da qual eu faço parte como ponto focal em Rondônia. Com essa situação da pandemia, nós temos observado, então, nesse novo modo de se trabalhar, que nós estamos em teletrabalho desde março, é como que realmente a gente está podendo trabalhar mais integrado. Ainda semana passada nós tivemos há 2 semanas, na verdade, nós tivemos um evento discutindo a questão relacionada à comunicação para a internalização dos ODS, que envolveu profissionais desde o Rio Grande do Sul até ao norte do Brasil, que no caso eu estava lá em Rondônia. Então, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela tem esse alinhamento com todos os ODSs, sendo que nós temos 3 níveis de envolvimento, né? Então, esses de influência mais direta, né, são esses realmente mais relacionados à questão da agricultura, né, e também das questões relacionadas à conservação ambiental. No segundo patamar, nós temos aí as ações que dependem de ações políticas setoriais, e nela, então, está aqui situada os Cidades Sustentáveis, né? Cidades e Comunidades Sustentáveis, que vai ser o alvo da nossa abordagem. E também tem uma outra linha, que é a das ações políticas amplas de governo, que depende das ações políticas amplas de governos, que são a de igualdade de gênero, redução das desigualdades, paz, justiça e instituições fortes. Ou seja, todos esses objetivos da Agenda 2030, eles têm nexos com a atividade da empresa onde eu trabalho. E isso me desafia, como educomunicadora, a pensar de que forma eu posso integrar isso nas nossas atividades, nos nossos projetos, não só de pesquisa em comunicação, mas também de comunicação para transferência de tecnologia. Então, o ODS 11, como já sabemos, né, ele tem esse objetivo de tornar as cidades dos assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e o que a gente observa é que, de modo geral, ele é muito focado nas cidades como essa urbe, né, a grande urbe, ou mesmo uma urbe de médio porte. E a ideia é que a gente pense nessa interdependência que existe entre a zona rural, a zona urbana e a zona rural. A meta 11.A, ela fala, né, desse apoio às relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional, regional e o desenvolvimento. Ou seja, nós não podemos deixar de considerar essa interdependência entre essas 2 zonas. Por quê? Porque muitas das vezes quem está produzindo está nessa zona rural e quem está consumindo está na zona urbana, mas não quer dizer que o cidadão que está na zona urbana também não seja o consumidor de alguma coisa que vem o da zona rural também consome o que vem da zona urbana. Então, há essa interdependência, e quando a gente pensa, não é só a questão do consumo em si, de produto, mas também da infraestrutura, principalmente relacionada às necessidades básicas de saúde e educação. Então, o que se observa, refletindo sobre essa questão do objetivo 11, né, é que em um determinado momento, e essa relação com a agricultura, é que em determinado momento, né, quando você tinha a imagem de quem era o agricultor, e isso é até muito recente, eu lembro que em 2004 eu fui professora no curso de comunicação, e a disciplina ainda se chamava de comunicação rural. Hoje a gente já fala em comunicação comunitária, né, comunicação ambiental, elas têm outras coisas, mas não se fala mais em comunicação rural como essa coisa restrita ao mundo rural, justamente porque esse mundo ele não tem essas caixinhas bem marcadas, né? Elas são realmente integradas. Então, mas até então se tinha essa ideia do campo como aquele
lugar arcaico, atrasado, enquanto a cidade era o moderno e o lugar de progresso. Justamente essa percepção, ela vinha muito do desenvolvimento tecnológico, ou seja, a cidade cresceu e o campo não acompanhava esse desenvolvimento da cidade, que a tornava moderna. Bom, esse no primeiro momento, né? Então, vem, então, o desenvolvimento tecnológico, principalmente com a questão da Revolução Verde, né? Que inovou na agricultura, trouxe uma agricultura também mais moderna, ou seja, moderna, chegando ao campo, né? Se diminuiu essa diferença, mas mesmo dentro do campo se observa uma outra questão, que é a diferença entre campo e campo. Ou seja, em algumas localidades, a agricultura familiar se desenvolveu ao ponto de acessar as tecnologias, diminuir a penosidade do trabalho, ou seja, aquela figura do agricultor sempre como aquela pessoa que está com uma enxada na mão, um chapeuzinho de palha, ela dá lugar a um outro produtor rural mais moderno, mesmo entre os pequenos. A minha dissertação de mestrado, eu trabalhei numa região central do estado de Rondônia, e eu fiz um estudo sobre a reprodução social desse migrante, né? Eu não vou entrar no detalhe aqui por causa do nosso tempo, mas as pessoas que vieram pelo processo de colonização para Rondônia, quando eu fiz o estudo, elas já estavam com em média de 20 anos, então elas tinham alcançado uma reprodução social que dá uma estabilidade econômica, principalmente nessa região do estado, com a produção de leite e do café. Mas, então, quando a gente fala da acentuada diferença entre campo e campo, é que tem esse campo moderno, né, que ele já está mais integrado, também pela questão tecnológica, né, e quando eu falo de tecnologia, não é só a tecnologia de comunicação, mas também de equipamentos, de acessos, mas tem uma região mais remota onde esse desenvolvimento não chegou. Então, essa aqui é a base do Pompeu, esse pontinho aí no mapa, nessa região, é a reserva extrativista, onde nós desenvolvemos alguns trabalhos, ou seja, e quando eu falo nós, é a pesquisa da Embrapa, principalmente a pesquisa no campo florestal, e que nesse bojo dessas pesquisas que trabalham o melhoramento genético de espécies florestais não madeireiras, como é o caso da castanha, que eu vou falar muito dela aqui, porque é um dos produtos que eu trabalho, né? Então, nesse ambiente que vocês estão vendo aí por essa imagem, que parece um lugarzinho no meio do nada, nós estamos lá, tanto levando a informação tecnológica, quanto também trabalhando as questões relacionadas à educação ambiental através das práticas educomunicativas socioambientais. Então, em resumo, é isso. O rural e o urbano precisam ser compreendidos nessa diversidade. E quando a Agenda 2030, né? Aqui, mais ainda, só um detalhe sobre isso, né? Nas regiões mais remotas, então, como é o caso ali de Pompeu, essa aqui, por acaso, é uma outra reserva extrativista, não é aquela mesma lá do Pontinho, mas a situação é a mesma, tá? É um lugar remoto. Eu lembro bem que quando a gente chegou na localidade mais próxima para se hospedar, porque a gente não se hospeda na Resedex, na porta do hotel tinha um adesivo que dizia, aqui não temos, e estava lá relacionado todas as empresas de acesso à internet, dizendo que nenhuma delas é daqui, nem Vivo, nem Morro, nem Tia, nem nada. Tá? Então, assim, só para vocês verem como que essa questão da falta de acesso e dessas condições precárias, ela ainda permanece em regiões como essa. E isso tem a ver, então, né, com essa busca de diminuir essa desigualdade entre esses dois mundos, porque um está relacionado com o outro. Ou seja, enquanto nós estamos já falando da internet digital, da agricultura digital, da agricultura de precisão, nós temos também uma comunidade produtora e de produtos importantes que elas estão aquém do acesso a essas condições. Então, a Embrapa, além disso que eu já falei, dessa contribuição através das ações de pesquisa, né, especificamente com relação ao objetivo 11, né, na verdade, ela publicou uma coleção de livros em e-books
que estão disponíveis nesse site, que está aí embaixo, apresentando todas as contribuições da empresa para todos os objetivos, né? Eu já falei que ela tem nexo com tudo. Então, no caso do objetivo 11, ela apresenta nessa publicação as tecnologias e ações que tratam do planejamento da gestão territorial, inclusive a Embrapa elaborou um material específico sobre isso, que foi lançado em 2017, se não me engano, e trata também do serviço básico, da preservação patrimonial, cultural e natural, e da redução do risco de desastre. Fora outros que, dependendo da região, são outros temas que aparecem. Ainda para entrar na questão da educomunicação, né, o que nós temos aqui foi um levantamento recente que nós fizemos junto a todas as unidades da Embrapa, na verdade, 41 unidades da empresa responderam a um levantamento onde nós procuramos saber quais eram os temas dos ODS que mais foram trabalhados em termos de comunicação. Então, no resultado dessa enquete, nós tivemos que os três temas que mais foram abordados em produtos de comunicação, ou seja, tanto sejam publicações como eventos, foram esses, né? O ODS 13, né, que é a ação contra as mudanças climáticas, o ODS 12, que trata do consumo e produção sustentável, e como não poderia deixar de ser, né, em razão até da atividade principal da empresa, o ODS 2 do combate à fome, né, que é o Fome Zero, que está relacionado também com a agricultura alimentar. Então, na verdade, o que é que nos mostra esse slide? Que todos os ODS têm esse nexo com a Embrapa, mas, surpreendentemente, apenas o 11 e o 17 não foi mencionado, né? E isso daí talvez não, esse daí é um indicador para um trabalho com a comunicação relacionada a isso, que não é que não tenha anexo, é que talvez não se tenha percebido o quanto que essa coisa não pode ser dissociada entre o rural e o urbano, né? Então, nessa ideia que é preconizada pela agenda, né, de não deixar ninguém para trás, nós temos que pensar, então, né, que não se pode deixar o campo para trás, porque se nós estamos falando, se o ODS 11 está muito focado nas cidades sustentáveis, nós temos que ter essa consciência que não vai existir cidades sustentáveis sem um campo sustentável. E eu lembro, assim, como eu tenho 30 anos de trabalho na Embrapa, e sempre trabalhando nessa linha da educomunicação, não da educomunicação, naquela época nem se falava em educomunicação, se falava em educação ambiental. Eu lembro que eu chegava numa comunidade e quando a gente falava de um mundo que não era o deles, né, que estava lá fora, sobre rios que estão se degradando, tem rio contaminado, devastação, não era tão frequente, eles não reconheciam isso como um problema deles, né, em comunidades de assentamento, eu estou falando no interior de Rondônia. Hoje, essa é uma realidade assim total, né? Tanto a questão das queimadas, desmatamento e também a questão da degradação de solos e das águas, né? Então, não deixar ninguém para trás é essa ideia que nós temos que também trazer o campo junto para o cumprimento das metas da agenda. Então, no contexto do que trata a ODS 11, né, essa compreensão da urbanização como um fenômeno que vai nos permitir, através de algumas ações, produzir as mudanças que se quer dentro daquele objetivo que eu já falei lá na frente, né? Então, dentre outras mudanças comportamentais de que fala essa percepção, o estímulo à inovação em diferentes áreas orientadas para lidar com o desafio imposto pela crescente urbanização. Ok, mas então, aqui é que entra a nossa prática educomunicativa socioambiental. Por quê? Porque nós estamos falando de mudanças comportamentais. E as práticas educomunicativas socioambientais, elas nos remetem a fazer uma reflexão sobre a realidade local, sobre o julgar as possibilidades do que fazer diante dessa observação, desse ver, né, que é o ver, o julgar e o agir, para aí sim nós nos lançarmos em proposições do que fazer. Então, nós trabalhamos isso em vários tipos de iniciativas, sempre nessa perspectiva de dizer o que a ciência faz, e nesse caso eu estou falando da ciência representada pela ciência que a Embrapa faz,
e o que a sociedade pode fazer. Então, para responder isso, é que nós desenvolvemos essas práticas educomunicativas. Então, quando eu falo das práticas educomunicativas, eu estou falando da educomunicação, ou seja, que é um processo de comunicação com essa intencionalidade educacional, né? Então, trata dessa aproximação, né, que leva a gente fala muito do empoderamento, né, da autonomia das pessoas desses locais. Então, a educomunicação, né, em seus conceitos, e aí nós temos vários conceitos, muitas vezes as pessoas se referem à educomunicação como uma metodologia, mas, como diz o nosso mestre, professor Osmar Soares, ela é um paradigma orientador de práticas sociocomunicacionais. E ela tem, então, como essa meta, criar e fortalecer ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos. E de que espaços educativos nós estamos falando? No caso do nosso trabalho na Embrapa, nós estamos falando de 2 espaços comunicativos. E esses espaços educativos, um deles é o espaço das comunidades educativas, das comunidades das escolas, né? Então, por exemplo, quando se fala das mudanças comportamentais, nós pensamos na questão da inclusão, que a inclusão ela está colocada para várias situações, mas neste caso, nós estamos falando de propostas diferenciadas do modo de organização do sistema educacional para o campo, né? Tanto que nós temos a educação do campo. E as escolas familiares agrícolas são um exemplo dessa organização do sistema educacional diferenciado, né? Porque os alunos ficam um tempo nas suas casas, que são em ambientes rurais, onde normalmente os pais são os agricultores, e um outro turno de 15 dias eles passam na escola. Além disso, uma outra coisa está relacionada, então, às pautas relacionadas à garantia dos direitos humanos e exercício da cidadania. Então, isso que está colocado aqui, lá, quando se trata da questão do objetivo do ODS 11, elas cabem perfeitamente dentro dos conceitos, metas e indicadores de ações educomunicativas. Então, o empoderamento, que é uma outra palavra, né, que ela faz parte dessa série de temas com os quais nós trabalhamos a educomunicação, como que nós entendemos, no nosso caso, porque uma coisa que eu tenho em mente é que nós vamos descobrindo, tanto é que os pesquisadores que trabalham mais conceitualmente a educomunicação, eles percebem essas mudanças, essas agregações nesse conceito, que ela tem por base a questão realmente da construção da cidadania, e no caso da educomunicação socioambiental, a gente fala de cidadania ambiental, né, a questão dos direitos humanos, e esse empoderamento dos atores sociais que estão fazendo isso. Isso significa o quê? Que quando as pessoas vão trabalhar a educomunicação nessa proposta de trazer junto, né, não deixar ninguém para trás, não deixar essa comunidade que é remota, que não tem acesso a todos os meios, quando nós temos que ouvi-los, né? Ouvir, conhecer, então, as suas percepções ambientais. Quando nós estamos falando de percepção ambiental nesse escopo, nós estamos falando de ouvi-los, de tentar entender tentar entendê-los e conhecer as suas formas de ver esse mundo que é o cotidiano deles, né? E o que nós temos feito, e que aí nos aproxima dessa questão de trazer o rural e o urbano juntos, né? Trazer um para perto do outro, é quando nós trabalhamos essa proposta da valorização dos produtos da sociobiodiversidade amazônica pela perspectiva de se conhecer a cadeia produtiva, ou seja, nós temos numa ponta o
esse cidadão rural, que é o produtor extrativista, e na outra ponta nós temos um cidadão que é o consumidor desse produto. Entre sair lá da floresta, por exemplo, um produto da sociobiodiversidade, que é a castanha do Brasil, ou castanha da Amazônia, ou castanha do Pará, para ninguém do Pará ficar com raiva de mim, porque eles fazem muita questão que chamem do Pará, entre sair de lá da floresta, a floresta de Rondônia, tá? Não lá da floresta do Pará, e chegar na mesa do consumidor, há um caminho que passa por diversos atores. Então, é importante, sim, que se conheça, né? Porque quando se fala em valorizar, é preciso que haja esse conhecimento, né? Aí, ainda, falando ainda um pouco mais sobre a educomunicação socioambiental, né? Então, ela refere-se a esse conjunto de ações de valores que corresponde à dimensão pedagógica dos processos comunicativos e ambientais, marcado pelo dialogismo, pela participação e pelo trabalho coletivo. Mais uma vez, nós temos 3 coisas que têm muito a ver com a nossa prática educomunicativa, ou seja, o diálogo, né? E eu ainda ontem eu acho que eu li mais alguém falando sobre isso, acho que é esqueci agora o nome, mas eu já lembro, já retorno aí, que diz que porque também quando se fala em educomunicação, se pensa muito que educomunicação só se faz com grande recurso tecnológico de comunicação. Então, uma outra possibilidade de se ver essa forma de empoderamento é pela verbalização dessa percepção ambiental, ou seja, por esse diálogo, seja, no nosso caso, entre a ciência, entre a instituição de pesquisa e a comunidade, e pelo envolvimento dessa comunidade na elaboração de, seja o que for, um exemplo bem claro, assim, nós tem uma pesquisadora que trabalha com manejo da castanha, e entre as coisas que são feitas mapeamento das áreas para se conhecer como essa castanheira está produzindo, quanto que ela produz, com quantos anos ela tem, isso para conhecer todo o sistema produtivo da castanha e até para saber se dentro de alguns anos ela está ameaçada de extinção porque não se reproduz por algum fator. Então, eles participam disso, os comunitários participam de todo o processo, eles participam do mapeamento e mais que isso, para que ele seja feito isso, eles são envolvidos no conhecimento do recurso tecnológico. Nós fazemos cursos, por exemplo, para o uso do GPS. E mesmo como há essa visão muito deturpada de que essas pessoas elas estão realmente aquém de todas as possibilidades de acesso, nós fazemos um curso, mas eles estão lá com os celulares dele e fazem o registro de foto e de áudio. Muitas das vezes, o que não tem, na maioria das vezes, é o acesso à internet. Eles têm, mas é precário, não funciona direito. Mas isso não quer dizer nada, porque hoje eu estou numa capital de um estado e eu também tive que vir para um hotel para poder ter acesso a uma rede internet boa. Então, não dá para dizer, porque ele está lá, ele não tem acesso mesmo, porque essa questão ela é um pouco mais realmente de técnica, né? Desse acesso à informação. No caso que eu estou citando, eu estou aqui no Amapá e é marcadamente falado que a internet aqui não funciona. As pessoas, pesquisadores daqui têm esse problema. E assim como lá nessa região remota, mirem lá naquele mapa que eu mostrei, aquele pontinho no meio da floresta, eles também têm esse problema que seria normal. Então, como que nós levamos essas ações para essas comunidades? Nós temos esse trabalho, eu já venho desenvolvendo através de vários projetos, né? Comecei em comunidade ribeirinhas do Rio Madeira, em Rondônia, mas atualmente nós estamos desenvolvendo com pelo menos 3 projetos. O projeto da Rede Camucaia, que é uma rede de pesquisa que envolve pesquisadores da área florestal em toda a região amazônica, não são só da Embrapa, mas de outras instituições. O projeto de manejo florestal e extrativismo, e esse outro projeto que é da interação e intercâmbio de conhecimento, que ele trabalha muito questões de comunicação. Então, nesse caso aqui do projeto do manejo florestal, nós temos esse estudo do valor da castanha do Brasil pelo consumidor jovem, onde nós fazemos todo um estudo da cadeia produtiva, como eu já falei, né, porque muitas das vezes esses jovens, eles sequer conhecem a imagem do produtor extrativista castanheiro.
Tanto que nós fazemos um exercício inicial, onde nós começamos perguntando, assim, como é que é um bombeiro? Um bombeiro, eles falam, roupa vermelha, o cap e tal, o capacete, né? Aí perguntei o lixeiro, sim, veste uma roupa assim, tem um X na costa, que é para saber quando está no... E o castanheiro? Não, ninguém sabe dizer. E às vezes até confundem, né? Acham que o castanheiro é o seringueiro e associam aquela imagem que é muito conhecida do seringueiro, que é aquele tronco de árvore com as riscas, né? Por onde desce o látex. Vou agilizar um pouquinho, que acho que eu estou já com o tempo esgotado. Então, o que eu quero mostrar aqui com essa imagem, né? É que, dentre todas as coisas que fazem parte da cadeia de valorização da castanha do Brasil, a capacitação, divulgação e adoção de tecnologia, elas estão aqui como ponto central, né? Olha só aqui, a comunicação. Então, isso nos dá realmente, isso daqui marcadamente nos diz que nós temos espaço para trabalhar comunicação dentro dessa proposta de valorização da cadeia produtiva da castanha, né? Porque ela realmente é um ponto central. Os objetivos, então, com que a gente trabalha é esse. Esses eventos, de modo geral, eles têm esse objetivo de promover discussão sobre manejo de recursos florestais, valorização dos produtos do extrativismo não madeireiro e a ação cidadã em prol da sociedade sustentável. Olha aqui, a sociedade sustentável aparece aqui, eu já trabalhava esse conceito há muito tempo, com esse objetivo, e nunca tinha atentado para esse ponto aqui, que faz o link, então, com o nosso objetivo 11. Uma das práticas que nós fazemos são essas rodas de conversa, né, onde se tem um tema que é discutido com os alunos, e nós caminhamos, então, até a pergunta final, que é: e você? Como você pode valorizar? Como você pode contribuir? Então, quando nós falamos da percepção ambiental sobre esse produto, sobre a importância dele para o aluno como um consumidor, né? Isso quando nós estamos falando do aluno das escolas urbanas, tá? Então, essa percepção ambiental é todo o conhecimento que ele tem sobre o produto. E, surpreendentemente, muitas das vezes, o que ele conhece é só de comer. Ele não conhece nada disso, não conhece a árvore, não sabe como é que é a altura da árvore, não sabe em quanto tempo que uma castanheira produz, muito menos não conhece a penosidade do trabalho do extrativista castanheiro, né? Como se observa aqui nessa foto, né? Eles carregam esses ouriços, que contém as nozes da castanha, em cesto grande na costa. Então, essa é a roda de conversa, né? Como eu já falei, a gente discute, além dos hábitos alimentares, nós tratamos da importância da castanha para a segurança alimentar nutricional, falamos dos valores nutricionais de cada produto. Aqui nós colocamos qual é a contribuição da Embrapa para essa valorização e terminamos, então, com a pergunta, que é o que a sociedade pode fazer. Faz parte desse processo de discussão, né, o uso do discurso ambiental de músicas de artistas da Amazônia, que nos ajudam a fazer esse diálogo com os alunos, ou seja, a música, pelo seu aspecto lúdico, ela facilita essa integração, essa troca de informação, e faz com que os alunos se soltem mais para falar. E aí eu estou falando mais dos alunos das escolas urbanas, né? Nesse caso, além de trabalhar essa técnica nas escolas, nós trabalhamos também em eventos, como é o caso desse aqui, que foi a Conferência Estadual Infanto-Juvenil do Meio Ambiente de Rondônia, em 2013. Esse aqui são os trabalhos mais recentes, né, com alunos dessa escola. Essa escola ela se situa no distrito de Porto Velho, Nova Mutum, Paraná, onde é uma região para onde foram remanejadas as famílias que foram deslocadas da beira do rio com a construção de uma usina hidrelétrica. E aí é interessante nesse trabalho aí, porque você tem realmente alunos do mundo rural, que são filhos de colonos que moram no sítio, só que eles não têm aquele sistema do que eu falei com relação à escola família agrícola, né? Porque é muito mais próximo e tem transporte, que tudo isso, graças a esse sistema de troca, não é troca o nome, mas enfim, de compensação, sistema de compensação que a empresa
que construiu a hidrelétrica dá, então eles têm uma estrutura melhor nessa casa da questão de ter o transporte, então eles vêm e voltam para a escola. E o que foi interessante nessa experiência aqui com esses alunos é que nós trabalhamos a questão da valorização do açaí e nós tivemos a oportunidade de levá-los nesse evento aí, que foi a inauguração de uma agroindústria de açaí, que também faz parte desse pacote de compensação, onde eles souberam se colocar. Eles, inclusive, tiveram essa visão mais ampla sobre, quando eles souberam que tinha uma agroindústria, se essa agroindústria teria emprego para eles. Já aqui, então, dentro ainda desse estudo de valor, quando levado para uma escola realmente caracteristicamente urbana, nesse caso dessa anterior que eu estava falando para vocês, ela tem essa característica de ter muitos alunos do meio rural com alunos do urbano, e ao urbano de um distrito, então não é de uma grande cidade. Nós trabalhamos, então, alguns recursos que ajudam a reforçar o conhecimento sobre a imagem e a realidade do extrativista castanheiro. Então, nessa imagem nós vemos aqui, isso aqui é uma miniatura chamada jamaxi, que é a miniatura do cesto que os indígenas usavam na coleta da castanha. Na verdade, hoje, olha aqui, a mesma jamaxi, só que ele tem uma outra dimensão, aqui é uma miniatura, aqui uma réplica da casa do castanheiro, e aqui essa escultura que mostra a figura do castanheiro, né? Aqui ele tem na mão essa vareta com essas 3 pontas, né? Que ele é chamado de pata de onça, porque quando ele finca no chão, ele deixa como uma marca parecida com a pegada da onça, né? Então, isso ele usa para apanhar o ouriço, como se observa aqui, né? E olha que o ouriço é uma bola maior que uma laranja, para jogar nas costas, justamente para evitar o esforço repetitivo de se agachar para pegar esse ouriço, e vai jogando na costa. Então, isso daí demonstra também a penosidade do trabalho. Quando nós recebemos, então, os alunos em visita ao campo experimental da Embrapa, todo esse material é colocado. Então, aqui, nessa ideia de mostrar a cadeia produtiva, nós temos desde a representação aqui da Casa do Castanheiro, aqui uma tentativa de mostrar uma casa da urbe, né? E aqui todos os produtos da castanha nas diversas formas, inclusive na industrializada, que é essa indústria lá do Acre, que produz a castanha e que é apoiado, inclusive, que a Embrapa apoia os produtores que são os fornecedores. Aqui, então, também um outro recurso que nós usamos, com essas mesmas latinhas que são da indústria, nós fazemos, depois das oficinas com os alunos, nós fazemos um jogo, que é um jogo de avaliação, onde com o ouriço serve como se fosse a bola do jogo, tipo um boliche, que eles derrubam as latas, essas latas são enumeradas e conta ponto para a equipe. E aqui, para finalizar, então, o que eu deixei essa imagem, porque quando nós começamos esse trabalho com os alunos, a gente fala dessa questão da valorização, eu falo, as 2 perguntas iniciais é essa, né? Quem gosta de comer ou açaí ou castanha, que são os produtos com quais eu mais trabalho, e pergunto quem gosta de música, né? E aí, nessa quebra eu pergunto, então bate aqui na minha mão pela valorização. Foi uma forma que eu criei, assim, de quebrar esse gelo, e para minha surpresa, eles gostam muito, alunos de todas as idades, né? Porque eu esperava que só criança fosse entrar nessa, mas não. Os adolescentes todos, eles ficam com a mãozinha esperando, eu tenho que passar, saindo e batendo na mão de todos eles. E aí, vocês observaram aqui que eu estou falando muito em alunos, crianças, tal, mas olha só aí é uma outra possibilidade que a gente tem, que a gente está saindo desse público infanto juvenil. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com capacitação de mulheres, que também aí vai atender a uma meta do ODS 5, da igualdade de gênero, né, que é aumentar o uso de tecnologias de informação para promover o empoderamento das mulheres. E esse trabalho é um trabalho recente, mas muito bacana, porque essas mulheres são irmãs que criaram uma associação para produzir cosméticos usando os produtos florestais, inclusive casca de café, que um pesquisador nosso, colega, fornece. Essa é uma atividade, então, desse projeto do Amazon Com, que é o projeto de comunicação.
E é isso, gente. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas são muitas coisas, são muitas possibilidades que nós encontramos de trabalhar a educomunicação nessa realidade. Obrigada. Obrigada, Vânia. É difícil mesmo sintetizar essa rica trajetória de 30 anos, né? Em 20 minutos. A importância desse trabalho da Embrapa, que vê a relação do campo com a cidade como complementar, voltado à preocupação sustentável, né? Vimos que a educomunicação na Embrapa se desenvolve nos ambientes formais de aprendizagem, nas escolas, mas também nas comunidades, né? É riquíssimo identificar nessas práticas os princípios educomunicativos, como a dialogicidade, a preocupação com a participação, né? E sem se ater às tecnologias, né? Se tem as tecnologias, se potencializa as experiências, as práticas. Caso contrário, vocês utilizam de forma muito forte a primeira mídia, que é a fala por meio das rodas de conversas, né? Proporcionando esse espaço para que cada um fale a sua palavra, como diz Freire, né? Mas, mesmo assim, a riqueza de vocês utilizarem, por exemplo, a música com artistas locais, né? Porque aí há o pertencimento, à identificação da comunidade, dos participantes. Muito rico sua experiência, Vânia. Você gostaria de destacar algo mais de outras linguagens? Ou seria na verdade, isso mesmo? É isso mesmo, né? Nós já trabalhamos outras linguagens, né? Além dessa questão da produção do vídeo, que é assim, eu digo que ela cai muito bem, porque olha só, nós estamos falando de música e depois nós estamos traduzindo essa música para a linguagem de vídeo, né? E, na verdade, a música, ela nos auxilia a fazer essa narrativa audiovisual. E é incrível como, nesse processo, as pessoas conseguem encontrar um sentido para esse discurso. Muitas das vezes, uma música ela nem é um cunho ambiental, mas os versos dela fazem nessa conversa, né, que é uma construção coletiva, onde cada um se coloca. Isso é muito rico, porque como diz, se tem em Bakhtin, né, que nada se constrói se não for a partir do que vem de uma interação no grupo, né? Ou seja, aquilo que eu estou te falando agora bate em você e refrata. E esse refratar é que vai nos proporcionar uma nova construção. Por exemplo, nós temos uma música que trata de questão ambiental mais geral, não é de um produto, que a gente sempre vai buscar do autor a justificativa para a sua criação daquela música. E a música dizia assim, que ele queria quebrar o gelo, para o gelo derreter. E a gente, que eu digo assim, os alunos, e lógico, eu me coloco, porque a gente se coloca dentro do grupo, no processo de construção, já que é coletivo, nós pensamos na questão do derretimento das geleiras, né, das camadas de gelo do Polo Norte, Polo Sul. E aí, quando nós fomos ouvir o autor da música, ele disse que não, era um caso de amor, ele estava querendo quebrar o gelo da menina lá, que não queria papo com ele, né? Então, muitas das vezes, o discurso ele não precisa ser realmente assim. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito nesse processo, que é a não literalidade do que está no verso. Um outro exemplo que eu gosto muito assim de citar é que é uma música que trata da castanha, porque em um determinado momento ela fala do filho que se foi e não voltou nunca mais.
Então, numa primeira oficina que nós já fizemos, esse verso foi interpretado relacionando a Chico Mendes, né? O filho que foi morto, o filho da floresta que foi morto, que se foi e não voltou nunca mais. Até porque a música, ela falava também de pessoas que cantam o canto, que levam essa voz mais adiante. Ou seja, ele reconheceu que Chico Mendes era uma pessoa que levava esse canto, essa voz, na verdade, o dizer, porque ele diz que a voz grita ao mundo os seus ais, ou seja, quem levou mais longe as dores dos castanheiros? Quem foi lá na ONU, né, como falava, quem foi, teve assento falando da questão da coisa? Foi Chico Mendes. Então, eles reconheceram isso. Né? E isso está na música. Aí, quando nós levamos essa mesma música para uma outra realidade de alunos de escolas técnicas agrícolas, que eles saíram da comunidade e foram estudar na capital, como que eles interpretaram esse mesmo verso do filho ausente que não voltou nunca mais? É o filho da evasão rural, né? do êxodo rural, aquele filho que sai para estudar e não volta mais. Então, a técnica, ela é muito rica nesse sentido. Você constrói um novo discurso que não necessariamente concorda exatamente com aquilo que o autor colocou. Tanto que já tive oficina em que eles não concordaram com nada daquilo e eles fizeram uma paródia. Só aproveitaram a música e largaram em cima um outro discurso. Essa é uma riqueza muito grande. E, além disso, então, nós temos trabalhado também não só com a música, até com poesias também, já trabalhamos. E também agora estamos spot radiofônico, também trabalhamos com alunos já de universidade, não mais desse aluno da escola rural, mas de acadêmicos de comunicação. Então, assim, é muito rico, tem várias possibilidades, basta muito a nossa criatividade. Interessante, Vânia. Interessante também, que é outra característica da educomunicação, o foco no processo, não só no produto, né? E que vocês trabalham aí com a produção das castanhas. E esse descolar da literalidade das músicas é muito interessante, como despertou a criatividade deles, né? A criatividade, a possibilidade de relacionar com o seu cotidiano e também a criticidade, né? São características muito importantes para a educação. Exato, você falou da criticidade, eu lembrei, né, que tem uma música que eu também, eles não produziram vídeo, eu só levei, porque também é um outro uso que se dá ao vídeo. Esse mesmo vídeo que é produzido com um grupo de alunos, depois ele é utilizado, por exemplo, eu usei esse vídeo da castanha com produtores de extrativista castanheiro lá na Resex, lá de Chico Mendes, no Acre. E aí, o verso da música fala... aqui, quando o sol se levanta, essa gente levanta e entra nos castanhais. E eles ouviram e contestaram, né? Eles disseram, não, aqui, quando o sol se levanta, nós estamos saindo da floresta. Por quê? Porque o ouriço ele é pesado, quando ele cai, as árvores são muito altas, se eles estiverem lá embaixo, quando o ouriço está caindo, vai acertar a cabeça deles e pode até fraturar o crânio, devido à questão do peso e velocidade. Então, tem toda uma lógica que faz parte do saber local, né? Que isso é interessante, né? Que essas trocas têm que nos permitir conhecer a realidade local e os saberes locais, porque vai eu, uma cidadã urbana, fazer isso sem esse conhecimento, eu vou lá quebrar minha cabeça debaixo da castanheira, né? Então, é muito importante, realmente, além da criticidade em cima do que o autor está dizendo, quem vai usar isso ter essa percepção, olha... Aí tem o saber local, tem o saber tradicional, né, que explica o porquê. E isso se aplica em várias situações, por exemplo, a questão da reprodução da castanha, que quando a gente faz a pergunta, quem é responsável por valorizar, quem contribui para a valorização das castanhas? Os alunos sacaram, os alunos que têm um pezinho assim no mundo rural, eles sacaram, olha, os animais... e roedores que roem as castanhas e fazem enterro, e com isso as castanhas se reproduzem. O urbano que não tem essa vivência, e se não tiver essa informação dos livros, ele
dança nessa informação, nessa importância, né, dessa valorização. Uhum. Trabalharam com uma pedagogia do sensível que foi tão rico a subjetividade dos participantes que até produziram uma paródia, né? Que bacana, Exato. que bacana. Não só receptores, mas também produtores. Muito bem, Vânia. Obrigada. Depois, qualquer coisa, a gente volta a conversar. O Elias, ele, como falei anteriormente, é doutorando em comunicação com a temática de educomunicação socioambiental em rádios comunitárias de Moçambique. E também integra o grupo de pesquisa Comunicação, Educação e Cidadania, onde um dos principais temas de interesse é a educomunicação socioambiental. Com a palavra, Elias, para nos trazer, então, a realidade de Moçambique. Meu nome é Elias Give, conforme aparece na tela, e desde já agradecer pelo convite que me foi formulado para participar deste evento Circuito Urbano 2020. Minha fala insere-se no contexto acadêmico do meu doutorado em Comunicação Midiática na Universidade Federal de Santa Maria, no Brasil. Não vou falar aqui como que representa uma organização, uma instituição, Ministério de Moçambique ou moçambicano, convidado para este evento, mas na qualidade de acadêmico. E, no caso moçambicano, eu tenho vindo acompanhar, desde que iniciou o Circuito 2020, a presença de moçambicanos pelo UNABITAT, que representam essa instituição através de Moçambique, concretamente o Wildo Rosário e Márcia Guambi, que eles têm feito brilhantes intervenções neste evento. Por isso, não teria a capacidade técnica, inclusive, de acompanhar ou de substituir a eles. Mas também permitam referir um pouco a fala que me antecedeu da Vânia Vasconcelos, que ela fala na qualidade de quem está trabalhando no terreno, e ela está na parte prática da educomunicação. Então, eu trazendo a minha apresentação, já na tela, penso que já está disponível para todos nós visualizarmos. Já conseguem visualizar? Assim? Então, eu vou falar da educomunicação socioambiental e a contribuição das redes comunitárias na resiliência urbana em Moçambique. E eu trago esta minha fala justamente por estar vindo a trabalhar com as redes comunitárias, o assunto da comunicação comunitária, que me interessa bastante, e não só agora no doutorado, mas sempre foi área de interesse meu. E eu pretendo trazer esta parte da comunicação comunitária em correlação com a educomunicação socioambiental, por entender que são áreas afins. Na apresentação, a professora Rosane, ainda a iniciar,
ela teria se referido a esta área de intervenção da educomunicação socioambiental como a 8ª área de intervenção no campo da educomunicação, e se quisermos, no paradigma da educomunicação. Então, falando concretamente de redes comunitárias em Moçambique, neste momento o país tem mais de 180 redes comunitárias e dos cerca de 29 milhões de habitantes, 75% houve redes comunitárias, o que seria correspondente a 22 milhões de rádio ouvintes que o país tem. Isso demonstra a importância que a rádio comunitária tem, sem, no entanto, substituir a TV, a rádio majoritária, podemos falar da Rádio Miramar, podemos falar da Rádio Moçambique e de outras. E estas rádios comunitárias são geridas por 3 entidades, essencialmente. O Forcom tem grande parte, ou tem quase todas as rádios comunitárias que são das associações. Então, elas estão congregadas no Forcom, não que sejam efetivamente pertenças do Forcom. E depois temos as rádios que pertencem ao ICS, que é uma entidade estatal, que é uma das primeiras entidades a deter rádios comunitárias, tem mais de 60 rádios comunitárias. E, por último, temos o Ministério da Ciência e Tecnologia, que também tem rádios comunitárias, que estão naquilo que designamos por Centro Multimídia Comunitários, que incluem rádio, televisão comunitária e um espaço de internet, se quisermos uma sala de informática. Trazer um pouco aqui que importância tem rádios comunitárias. Vários autores têm se referido à importância desses veículos, e 2 desses autores, Peruz e Jane, trazem a ideia de que as rádios comunitárias permitem ou ajudam na educação para a cidadania e são parte também, são espaços de participação dos sujeitos. As rádios comunitárias são também um espaço de afirmação e promoção de ações educativas, e nós entendemos que as ações de educação ambiental e de prevenção contra o Covid-19 também fazem parte daquilo que são interesses ou ações da comunicação comunitária, como veremos mais adiante. Concretamente, falando da comunicação socioambiental, primeiramente, falaremos da educomunicação como uma área que não é muito conhecida em todo o mundo, mas pelo menos trago aqui um autor que é um dos precursores, pelo menos ao nível da América Latina, que é Ismar Soares de Oliveira Soares, que ele refere que se trata de um paradigma da interface entre a comunicação e a educação e que busca orientar e dar sustentação às ações de planejamento, implementação e avaliação de processos, produtos e programas da comunicação. A educomunicação, ela promove e fortalece ecossistemas comunicativos de convivência, espaços esses que se supõe que sejam abertos e participativos, e ao mesmo tempo que sejam democráticos. Concretamente, a comunicação socioambiental, ela é entendida como um modo de contemplar e abordar os problemas ambientais, recorrendo a ecossistemas comunicativos, através de trabalhos colaborativos, dialógicos, críticos e criativos. Alguns trabalhos que foram apresentados, por exemplo, pela Vânia, estão nessa linha, no sentido de que são as próprias comunidades que participam dos programas promovidos no espaço da educação ambiental. Então, é uma das vertentes da educomunicação socioambiental. Indo concretamente àquilo que são os problemas ambientais em Moçambique, os relatórios referem que 33% de população urbana população urbana,
e que, ao mesmo tempo, quando falamos de problemas ambientais, o país é afetado por ciclones constantemente. Podemos referir a alguns eventos ciclônicos, como o Idai e o Kennedy, que aconteceram no início do ano passado, e o anterior foi o Dineu, que aconteceu, Dineu e Fávio, por exemplo, que aconteceram em Inhambane, e tantos outros. Então, dificilmente passam 2 anos sem que tenhamos ciclones no país. E, curiosa, estranhamente, a zona sul do país, para além de inundações, também tem experimentado secas anuais. A título de exemplo, no ano passado, considera-se que foi dos piores anos, desde os 30 anos, aliás, dos últimos 30 anos, que houve a maior seca no país. Mas também, nas pequenas pesquisas que já fizemos até aqui, podemos identificar que há ações e campanhas radiofônicas que estão voltadas para aquilo que são as queimadas descontroladas, não como o único problema para o desflorestamento no país, porque tem se reportado através de noticiários recorrentemente que também tem havido abate indiscriminado para as grandes empresas, as grandes fábricas que retiram madeira para exportar. Então, as queimadas não é o único problema, mas é um problema que está sendo visto como necessidade de se abordar na educação ambiental. Falando das regiões urbanas, o Moçambique é entendido ou é visto como o terceiro país africano exposto aos riscos ambientais. Um deles são aqueles que nós referimos anteriormente, e a alta exposição das cidades a inundações costeiras e fluviais. Isso consta, por exemplo, no relatório do Banco Mundial de 2018. E ainda falando das regiões urbanas, no slide anterior, teria falado que 33% da população que vive nas zonas urbanas, e essas zonas urbanas, nem todas elas estão urbanizadas, só 26% é que é urbanizada. Estranhamente, neste momento, a cidade de Maputo, por exemplo, e não só, tem registrado a expansão para os novos bairros. No entanto, esses novos bairros não são acompanhados por um processo de urbanização atempado, no sentido de que as populações ou as pessoas vão habitar em locais novos, ainda assim eles não têm o privilégio de beneficiar de urbanização, o que faz com que continuem a enfrentar sérios problemas de saneamento, por exemplo, e de escoamento das águas fluviais, justamente em parte por falta desta urbanização. Teria me referido, por exemplo, da intervenção, das diversas intervenções da UNABITAT neste evento, e alguns problemas, alguns desafios que eles identificaram para o país, que são esses 3: a fraca capacidade técnica e a inexperiência por parte dos próprios residentes, mas também por parte dos técnicos que lidam com este problema, a escassez de
Muitos problemas técnicos hoje. Deu problema agora na rede do Elias. Tem algum problema? Posso continuar? Posso continuar? Pode sim, Elias. Obrigado. As tecnologias têm das suas, mas para além disso, mesmo na sala de aulas presencial, tem vezes que muito acompanha. Um instantinho só, eu aqui estou criando ruído aqui. Então, eu estava dizendo que as tecnologias têm das suas, mas mesmo em presença, por vezes, a gente pode enfrentar problemas. Não sei se posso projetar de novo. Então, eu estava falando aqui de algumas ações que têm sido desenvolvidas no país e falei inicialmente do lançamento do Manual de Educação Ambiental, que aconteceu o ano passado, e foi dirigido por Sua Excelência o Presidente da República. A redução do risco de acesso à habitação condigna, como algumas ações que têm sido levadas a cabo. Que potencialidades pode trazer a educomunicação socioambiental em situações de crises ambientais? Primeiro é que com a educomunicação socioambiental é possível valorizar as práticas de mitigação e do conhecimento local, não no sentido de preterir o conhecimento científico e técnico, mas agregar valor através do conhecimento local. Também é possível privilegiar as fontes de informação na solução dos problemas, que também faz parte do conhecimento local, assim como a partir das rádios ou através das rádios comunitárias, iremos ver mais adiante, é possível abordar os problemas recorrendo às próprias línguas locais. Um país que tem mais de 20 línguas, além do português, então é importante valorizar essas línguas locais. E na pesquisa que estamos fazendo, estamos realizando, vão à rádio e dar desenham os conteúdos sem, no entanto, interagir com os próprios fazedores das rádios comunitárias. Então, eles recebem como um conteúdo fechado e acabado,
cabendo a eles apenas veicular a informação já concebida nos serviços distritais. E o nosso entendimento é que é necessário que haja uma interação não somente para veicular informações, mas também para conceber esses conteúdos e como forma de valorizar aquilo que o pouco, se assim quisermos, e por que não dizer o muito que se sabe com relação a crises ambientais nessas comunidades. Alguns exemplos que mostram as potencialidades das redes comunitárias. A título de exemplo, o Forcom, em março, por exemplo, comprometeu-se em disseminar informações sobre como fazer face à Covid. E reparemos que em fevereiro, ainda estávamos no início da Covid, mas imediatamente as rádios comunitárias abraçaram esta causa e, para o efeito, recorreram às línguas locais, a 14 línguas locais, e que faço referência aí a algumas línguas como Makwa, Bitonga, Ximanica, e isso foi feito inicialmente para 32 distritos, dos mais de 130 distritos que o país tem. O ICS também fez ações, ou desenvolveu ações para a disseminação de mensagens de conscientização sobre o coronavírus, e essa ação, por exemplo, foi enaltecida pelo administrador de Vilanculo, isso ainda nesta semana, como um dos exemplos do empenho das rádios comunitárias, não só para as questões ambientais, mas também para a pandemia, tal como foi dito aqui no início do nosso webinar, pela moderadora, que a pandemia não está distante também das questões ambientais, também é consequência das questões ambientais. Então, essa foi uma ação, é uma ação que está sendo desenvolvida pelo ICS, assim como o próprio MCT, através dos seus centros multimédia comunitários, desenhou um programa designado Conhecimento que Pode Nos Salvar. E recorrendo às línguas locais também, estão disseminando mensagens de conscientização que abarcam mais de 10 milhões de habitantes, recorrendo a 60 centros multimídia comunitários. O CAIC é também uma instituição que agrega, ela assiste as rádios comunitárias tecnicamente, dá formação, treinamento, mas mais do que dar formação e treinamento, também abraçou esta causa de usar plataformas online para disponibilizar informações sobre os níveis de evolução da pandemia, não só do ponto de vista estatístico, mas de conscientização das pessoas sobre a necessidade de prevenção. Outros elementos que podemos trazer têm que ver com as redes. Novo problema técnico com Elias. Aguardemos um pouco. Enquanto Elias não retorna, agora que resolvemos o problema do áudio, vou apresentar. Elias está falando de Maputo, ele é doutorando em comunicação pela UFSM e mestre em ciências de educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Elias integra o grupo de pesquisa de comunicação, educação e cidadania, e o seu tema de interesse é a educomunicação socioambiental nas rádios comunitárias de Moçambique.
ele se encontra lá fazendo a sua pesquisa de campo. Se demorar a estabilizar a rede para o Elias, nós passaremos a palavra a Felismina Silva, que é de Guiné-Bissau, é também pós-graduanda em Educação Ambiental e egressa em Relações Internacionais pela UFSM. Então, só vamos ver, parece que o Elias está voltando. Caso contrário, a gente já passa a palavra para a Felismina. Felismina, por favor, pode fazer o seu relato. Felismina. Então, bom dia. Ok. Está me escutando? Sim, perfeitamente. Bom dia a todos, bom dia, Brasil, e bom dia, boa tarde, conforme o horário local africano. Como a professora Rosane já apresentou, eu sou Felismina, graduada nas Relações Internacionais pela UFSM, atualmente pós-graduanda em Educação Ambiental. Então, o tema que eu vou falar dele é sobre educação ambiental em Guiné-Bissau. Inicialmente, eu gostaria de destacar que a Rede Lusófona de Educação Ambiental, Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas promoveram em abril de 2019, no meu o 5º Congresso Ambiental ocorreu em Guiné-Bissau. Ele ocorreu numa ilha bem afastada do capital, que é uma região do interior, e foram debatidos os temas que é crise ecológica, imigração, leitura e resposta da educação ambiental. E com esse debate e o tema, e contou com 6 eixos temáticos. E esses eixos são, primeiro, a educação ambiental como resposta às alterações climáticas e aos riscos e desastres ambientais que têm acontecido nesses países lusófonos, mas não só países lusófonos, como também pode acontecer, a gente não sabe, acontece nos outros países, além da lusofonia, tipo francófonos, e a gente não tem o conhecimento. E segundo, a educação ambiental nos equipamentos, conservação e gestão ambiental. O terceiro eixo, a educação ambiental no sistema educativo. No quarto, falou a educação ambiental na valorização socioeconômica das comunidades locais. Quinto, educação ambiental como contributo para a conservação dos valores e saberes nacionais. O último ponto do eixo 6, ele falou sobre a educação ambiental como estratégia de apoio a programas do bem-estar, saúde e alimentação. E também o evento contribuiu bastante para o debate público de educação ambiental em Guiné-Bissau, cujo contexto apresentaram a seguinte com base, já em 2015 e 2020. E outro ponto que foi debatido nesse encontro, nesse 5º encontro do países
a educação ambiental, de introdução de curriculares escolares, no âmbito de perspectiva de reforma curriculares até o 9º ano. E também nas escolas comunitárias, transversal em todas as disciplinas. Necessidade de continuar a promover a consciência ambientalista e também nesse debate ele foi achado de que tem uma necessidade de continuar para as políticas públicas e educacionais. Como é que o âmbito não escolar comunitário é dinamizada por organizações não governamentais nas rádios comunitárias, boletins comunitários de informação, atividades de formação, introdução de tecnologias sociais e alternativas para o sistema de produção de carvão, sal, fumagem de peixe, fogões, melhoramentos de colheita de mel. A relação com o outro ponto importante, em relação com a comunidade na educação ambiental. Respeitando os conhecimentos locais, respeitando sobre os problemas da comunidade com o meio ambiente, foi e é necessário a comunidade sentar-se com as autoridades locais para que essas aí sejam escutados, as suas necessidades e também respeitar essas populações locais. E o outro ponto importante, dificuldade na implementação da educação ambiental. Os pontos são 5: mudança de mentalidade, comportamentos e hábitos das comunidades, pobreza da população, conflitos de interesse e dificuldade de equilíbrio entre a necessidade de preservação e a sobrevivência, dificuldade de reprodução e manuais escolares. E nesse contexto, conforme Smith, 2003, concordamos quando se defende a importância de alargar o foco da educação ambiental para além do ensino e da aprendizagem, para centrar esforço no espaço de interação entre a escola, as famílias e as comunidades, num processo que se desenrolaria em 4 dimensões: construir, transformar, criticar e como também emancipar. Para esse alargamento da educação ambiental, é indispensável maior uso de uma comunicação, seja ela educativa e seja ela com as novas tecnologias, para ampliar o ecossistema comunicativo em prol da educação socioambiental. Na realidade de Guiné-Bissau, o mais indicado é utilizar o meio de comunicação mais popular, ou seja, a rádio comunitária, etc., porque essa aí, sendo que é um país que é subdesenvolvido, não tem grandes tecnologias, eu posso dizer, porque eu sou de lá e aí eu conheço a realidade, não tem grandes tecnologias avançadas, desenvolvidas. Então, as pessoas têm dificuldade de acesso à tecnologia, tem dificuldade, certas pessoas que têm internet, então o povo é mais acostumado com rádio comunitária,
para receber as informações que está acontecendo dentro do país. Então, esse rádio comunitária é muito importante para o povo guinense. Com esse rádio comunitária que tem em Guiné-Bissau, e aí, com isso facilitaria muito dia a dia para compartilhar suas dificuldades, para compartilhar suas felicidades também, tipo sua cultura, muito importante. Segundo a ONG para o Desenvolvimento, entre os principais aspectos para o sucesso educativo das rádios comunitárias em Guiné-Bissau são processo de apropriação gradual por parte das comunidades locais. Não houve a calendarização do processo, mas antes a preocupação de acompanhar a dinâmica temporal de desenvolvimento da comunidade segundo o seu próprio ritmo, estimulando com incentivos de capacitação e de sugestão de inovações. Em vez de ser um local onde outros falavam para a comunidade, estas rádios assumiram-se desde o início como tribunas onde a comunidade que se exprimia e falava de si e para os outros, conquistando um senso de pertença em relação à rádio. Campanhas praticadas de educação ambiental e sanitária, como, por exemplo, o combate às grandes epidemias como a cólera e, atualmente, o Covid-19. Então, como eu falei lá atrás, são muito importantes essa rádio comunitária, já que o povo de lá, e como a maioria de outros povos, tem as dificuldades em acessar tecnologia, por falta, às vezes, do dinheiro, não tem condições. Então, esse rádio é um dos canais mais importantes para poder expandir o que está acontecendo, como, tipo, na época de cólera, agora no Covid-19, e mais outros assuntos do interesse do povo guinense. Com esse potencial que as rádios comunitárias possuem em Guiné-Bissau, com base em dias 2007, e nós podemos pensar que entre as principais funções de educomunicação socioambiental estão informar as comunidades sobre temas ambientais, educar através da informação propositivas, por meio da qual as pessoas adquirem maior conhecimento dos problemas ecológicos que poderão utilizar no seu cotidiano e posicionar-se melhor como cidadãos envolvidos na proteção do meio ambiente. Estimular a ação para o meio ambiente, tais como a destinação seletiva de lixo, separando o material reciclados. E conscientizar quanto aos comportamentos prejudiciais ao meio ambiente, como o desperdício de água e da energia, e mobilização para a participação em campanhas ambientais, porque muitas vezes tem pessoas que não têm a noção sobre como se relacionar o meio ambiente, que nos dá um espaço melhor para se conviver. Então, tem gente que desperdiça água, joga lixo em qualquer canto, e isso não é bonito. E então, nós que temos um conhecimento sobre educação ambiental, a noção sobre o que é, e nós também, além de que eles são responsáveis, e nós também, como especialistas, que estão na formação de educação ambiental, e temos
o dever de ensinar para essas pessoas, para a população em geral, sobre educação ambiental, educar eles de uma forma que eles podem cuidar bem do meio ambiente, do meio onde eles vivem. Aí eu fico por aqui e eu agradeço muito essa oportunidade e eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigada, Felizmina, por trazer o contexto da educação ambiental em Guiné-Bissau, no ambiente escolar, na educação informal e não formal, e também a relação da comunidade com a educação ambiental e os principais desafios enfrentados nesse contexto de alto nível de analfabetismo decorrente da pobreza, né, mais de 50%, de baixa inclusão digital, não chegando aos 10%, e de onde tem mais de 30 rádios comunitárias contribuindo nesse desafio educativo voltado ao meio ambiente. O Elias não conseguiu ainda retornar, agradeço também. Em Moçambique, há mais de 180 rádios comunitárias, como em Guiné-Bissau, é de uma importância fundamental para informar e comunicar as comunidades, comunicar e formar as comunidades das províncias distantes, né? Temos uma pergunta para a Vânia. Vânia, gostaria que falasse um pouco sobre outras linguagens. Você falou de rodas de conversa, né? No processo de educomunicação socioambiental que a Embrapa desenvolve na Amazônia. Que outras linguagens vocês utilizam? Por acaso utilizam como música, vídeo, podcast? Gostaria que falasse um pouco essa exploração de múltiplas linguagens para a educomunicação ambiental. Obrigada, professora Rosane. Esse primeiro momento foi um pouquinho nervoso aí, com os problemas técnicos, né? Acabou que eu acho que eu pulei algumas informações. Mas, basicamente, nós trabalhamos, então, a educomunicação com dois tipos de público, né? O público urbano e o público rural. E as nossas ações de educomunicação, elas são muito voltadas para a juventude, que é isso uma das coisas que a educomunicação preconiza, né, de nós realmente empoderarmos essa juventude, e eu, com a altura dos meus 60 anos, eu estou muito interessada realmente em formar jovens para que eles sejam esses novos educomunicadores, né, nessas comunidades, porque muitas das vezes as comunidades são tão remotas que até para nós é difícil estarmos voltando. Então, o importante é isso, é eles se empoderarem realmente dessas ferramentas. E uma das coisas que a gente trabalha, quando você fala dessa questão da linguagem, é a comunicação grupal, porque há também uma ideia de que fazer educomunicação é só trabalhar com as tecnologias, né, da rede internet, mas a educomunicação, principalmente, um dos princípios dela é a questão do dialogismo. E a roda de conversa, esse trabalho em grupo, é uma das formas muito interessante de se fazer educomunicação. Eu lembro até que eu assisti uma live sobre educomunicação em que a pessoa falava, educomunicação se faz até com papel e lápis. E eu, lá na comunidade extrativista de Castanheiros, nós fazemos educomunicação com o ouriço da castanha, né, que é a embalagem das nozes da castanha,
Ou seja, se trabalha a educomunicação a partir da realidade local. E o que nós temos feito também, assim, falando da questão da linguagem, né, exatamente, é associando isso com a valorização não só do produto castanha, mas a valorização do produtor extrativista, no caso da castanha, sempre lembrando que a gente trabalha outros produtos, da mesma forma o produtor do açaí, do babaçu, que normalmente são as mulheres que estão envolvidas, né? Então, um dos componentes das nossas práticas educomunicativas são as oficinas de produção de videoclipe ambiental, que ela valoriza o discurso dos artistas da Amazônia, que cantam essa Amazônia, que cantam as questões ambientais, que ela é um instrumento que facilita essa discussão. Muitas das vezes a gente começa com um verso de uma música opinando, fazendo uma análise textual desse verso, e quando a gente se dá conta, a oficina nos leva para outros caminhos, que isso na comunicação, né, é essa repercussão daquilo que eu ouço, né, que em Bakhtin nos diz, né, que o que bate no e que refrata para o outro, e que vai nos permitir construir um novo discurso. E dentro da comunidade, esse discurso ele vai refletir a realidade local, ou seja, não sou eu que venho de fora, como pretensa educadora ambiental, educomunicadora, e vou dizer o que é que tem que ser dito, o que tem que ser feito. Então, uma outra coisa que nós trabalhamos é a questão da escuta sensível, né? Muitas das vezes as pessoas vão para essas comunidades e saem de lá dizendo, nós estamos dando vozes. Não, essas pessoas elas têm as vozes delas, elas têm o que dizer. O que elas não têm são os espaços de escuta, não têm os espaços para repercutir essas falas. Então, nós temos trabalhado então, com a produção dos videoclipes ambientais, já trabalhamos com produção de spots radiofônicos, né, também dentro disso, e agora nós estamos pensando também nos podcasts, mas realmente a gente privilegia a comunicação grupal, porque é nela que saem assim, as iniciativas. Eu lembro que numa comunidade extrativista, nós estávamos falando da castanha, e eu cheguei me colocando como uma pessoa que não conhecia, na verdade eu conheço porque eu tenho a vivência amazônica, mas poderia ser uma pessoa que realmente não conhecesse, e se coloca como alguém que quer conhecer junto com a comunidade. Então, as crianças, sem que ninguém mandasse, elas foram e as casas muito próximas, né? Foi lá na casa e voltou com a castanha e trouxe, tipo assim, me mostrando, olha, isso aqui do que nós estamos falando. Então, a partir dessa primeira conversa, a gente começa a falar exatamente dos hábitos de consumo, de como se quebra uma castanha, e vai expandindo, e isso se aplica a qualquer assunto. Por exemplo, a Mina falou aí, né, dessa questão das práticas, né, não saudáveis com relação às questões ambientais, mas a gente começa assim mesmo, a gente começa falando que tem que fechar a torneirinha quando escova o dente e tal, só que nós já estamos extrapolando isso para além dessa coisa que é o lugar comum, né? Você pensar, por exemplo, a questão da água, não mais só pensar que tem que tomar banho, fechar a torneira, escovar o dente e fechar a torneira, mas pensar a questão da água na produção do alimento, porque é fundamental para que a gente sobreviva, ter alimentos, né? E também pensar a questão da água na urbe, né? na cidade. Eu aqui, por exemplo, estou em Macapá, quase todo dia eu estou tomando, eu brinco que é banho de cuia, porque não tem água nas torneiras, uma capital, entendeu? E uma capital que é banhada pelo rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão, né? Em volume de água, na verdade, extensão é o Nilo, desculpe aí. Então, você tá diante de um rio Amazonas e você não tem água nas torneiras, então, que sustentabilidade é essa, né? Com relação a uma cidade. E se você pensa assim, muitas das vezes nós estamos lá numa comunidade remota como essa, e que o rio está ali do ladinho também, e também ele não tem saneamento, não tem coisa. E principalmente na questão da educação,
Já vou encerrando, viu, professor? Na questão da educação, quando mais uma vez, nós estamos falando da urbana, nós estamos pensando nas cidades sustentáveis, e eu vou repetir que nós precisamos ter esse olhar para esse campo. Tem comunidade extrativista, que ela é rica, porque ela tem a castanha é um produto rico porque tem um valor nutricional, porque tem mercado interessado e porque eles têm muita castanha, mas quando você vai, por exemplo, fazer uma atividade na escola, vocês viram ali, não tinha escola. Naquela comunidade não tinha escola, né? Porque eles se deslocam para uma outra comunidade, tem um ônibus, naquele dia eles ficaram ali para fazer atividade. Mas, por exemplo, eu fui numa outra comunidade extrativista que a escola era o barracão onde se faz o processamento da castanha, cheio de máquinas, e o professor era também o merendeiro. Ele tinha o fogão do lado, ele estava preparando o almoço das crianças. Então, nós estamos falando de aproximar, diminuir essa desigualdade, né, entre esses dois mundos. Então, é preciso ter consciência que é isso que você encontra, né? Porque muitas das vezes eu ouvi recentemente nessas discussões sobre as questões amazônicas, né? Não, porque quando, por exemplo, alguém lá da Europa dá uma opinião sobre essas questões, alguém diz, não, você quer ajudar, traz dinheiro. Às vezes não é só a questão de dinheiro, não. Né? É a questão de estar presente e conhecer essa realidade, não é só, não, eu compro. E aí, ele vai fazer o que com esse recurso se isso não retorna para a comunidade dele, né? Então, nós temos trabalhado muito a questão, realmente, dessa comunicação grupal, temos trabalhado nessa perspectiva da valorização da cultura amazônica, porque também ela precisa ser vista internamente, né? Porque até tem música que diz assim, eu quero que você coopere com a vida do planeta, ou então a nossa Amazônia venha a proteger. Então, quem nós estamos chamando para proteger a nossa Amazônia? Nós, como aqueles que somos os detentores desse poder, que temos que ser realmente os agentes de ação disso aí, né? Não é transferir para outro essa nossa Amazônia venha a proteger. Então, tudo isso, a gente faz essas discussões a partir do discurso musical da Amazônia relacionado às questões ambientais. Obrigada, Vânia. Você destaca princípios muito importantes da educomunicação, né? Como formar multiplicadores, né? Ampliar a rede de educomunicadores. Destaca também uma forma muito utilizada, mas equivocadamente, que muitos pretensos educomunicadores e comunicadores comunitários de falar, de dar a palavra, né? Equivocadamente. De fato, o que nós fazemos é proporcionar espaços para exercer o direito da fala, né? Ou como diz Paulo Freire, para que cada um tenha oportunidade de tomar a palavra e reeditar o seu próprio mundo. E também importante isso que você fala, de valorizar a primeira mídia, que é a nossa fala, né? Em Moçambique também visitei várias rádios comunitárias, onde essa prática da roda de conversa para educação ambiental é muito utilizada debaixo de árvores, né? No pátio externo da rádio, debaixo de árvores, essa roda de conversa onde todos dizem a sua palavra, né? Para se construírem como sujeitos responsáveis com o meio ambiente. Então, já são 11h30, o Elias não conseguiu retornar, deve ter dado problema na rede lá de Maputo, onde ele se encontra. E então vamos para os finalmente, pedindo novamente desculpas pelos problemas técnicos, desculpas às painelistas e ao painelista, e também aos que nos assistem.
A vida virtual, tecnológica, tem disso, né? Temos que ter paciência, resiliência e conviver. Então, para fechar, destacando que, mais uma vez, que a educomunicação concebe a comunicação como um direito humano, que possibilita o acesso aos demais direitos e aos deveres cívicos, entre eles o respeito ao meio ambiente. Meio ambiente aqui concebido, para nós da educomunicação, também como um sujeito de direitos, direito à preservação, né? Então, educomunicação, uma praxis de diálogo entre a teoria e a prática, pois, como diz Paulo Freire, a teoria sozinha se transforma em blá, 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 e a prática, sem a teoria, acaba se esvaziando. Então, é uma praxis interventiva que busca problematizar, conscientizar, mobilizar e transformar a relação humana com o meio ambiente, por meio de uma comunicação que se distingue por ser comunicativa, claro, mas também dialógica, pedagógica, crítica, democrática, intercultural e com estética experimental. E que ocorre, como nós vimos na fala dos painelistas, em ambientes escolares, mas também informais e não formais de aprendizagem, né? Destacando aqui a grande contribuição das ONGs no processo de educomunicação socioambiental, né? E na academia, de norte a sul do Brasil, temos núcleos de pesquisadores se dedicando a essa problemática urgente, a essa temática. Então, é isso. Agradeço a Vânia, a Felizmina, ao Elias, e aos nossos assessores técnicos voluntários, Calixto, de Moçambique, mas também doutorando em comunicação na UFSM, e ao Francisco, do Circuito Urbano da ONU Habitat. Muito obrigada. Aguardamos o fechamento do Calixto, então.